Boa tarde. No ar, programa É Coisa Nossa, seu programa de entretenimento e cultura da sua TV Câmara Aracaju, canal 48.4. E termina o carnaval. No Brasil, o ano novo só começa depois do carnaval. E a gente fez, como todos os anos, o projeto dos bloquinhos, mas, motivos de força maior, eu tive que interromper o processo dos últimos programas. Eu quero agradecer de público ao companheiro Marinho Tiba, que deu continuidade ao programa dos bloquinhos no programa É Coisa Nossa. Na oportunidade também eu quero agradecer. Aracaju se comoveu, centenas de ligações, até milhares, a maioria eu não pude atender. O que é que Valadão tem? Bom, eu tive uma infecção no divertículo intestinal, eu tive uma infecção na vesícula e uma infecção urinária ao mesmo tempo. Então era preciso fazer todo um processo de desinfecção, foram quase 20 dias de antibióticos e agora já estou me restabelecendo para preparar para a primeira cirurgia. Mas graças a Deus eu estou ótimo. De público eu quero agradecer a duas pessoas. Meu compadre e meu irmão Luciano Barreto, que na hora que tomou a frente de tudo e tudo foi resolvido como Deus mandou. E também ao presidente do Sindicato dos Músicos, Tunico Saraiva, que nos ligou disponibilizando a viabilização de um show com artistas locais em prol do nosso tratamento. Mas eu agradeci, muito obrigado, não foi necessário, mas a intenção dos artistas sergipanos realmente me sensibilizou. Muito obrigado aos artistas sergipanos, às pessoas que nos ligaram, entendeu? E dentro dessa linha de agradecimento, o programa que foi ao ar esta semana retratou o novo carnaval de Aracaju, que foi o Rasgadinho. E foi feito um programa em edição extraordinária. Nosso agradecimento aos repórteres Carol Prata, Marinho Tiba, o cinegrafista João Gomes, o motorista Wilson e o meu guru, meu anjo da guarda, André Costa, que fez uma edição magnífica. Muito obrigado. Continuo convalescendo, mas já voltei a gravar. E dando continuidade ao processo cultural a que se propõe o talk show, programa É Coisa Nossa, a gente abre com o músico, produtor cultural, o artista, o menestrel Irineu Fontes, que hoje exerce a função de diretor dentro da Secretaria de Cultura. Boa tarde, Irineu. Boa tarde, Valadão. Eu ligava para o Irineu, eu digo, Irineu, eu estou praticamente fora de foco, entendeu? Eu queria voltar com alguns resumos de tudo. Então, você veja bem, a Irineu disse, como assim? Eu digo, olha, Irineu, eu queria conversar com você no nosso programa sobre a Secretaria de Cultura, que abre um ano com dezenas de realizações. Eu acho que nunca se produziu tanto em tão pouco tempo em benefício do artista sergipano. Entendeu? Então, desde o início do ano, onde a Secretaria começou a viabilizar projetos de Natal, mas eu vou perguntar ao próprio Irineu. Irineu, como começa 2018 para a Secretaria de Cultura de Sergipe? Olha, Valadão, na verdade a gente tem que fazer historiar um pouquinho isso, né? Com o governo Jacques Barreto, a gente volta para a secretaria, a convite do então secretário, hoje vereador Elber Batalha, e eu sou funcionário da casa e a gente traz de volta alguns funcionários, como Lindolfo Amaral, e propõe a Elber e ao governador uma mudança de paradigma dentro da secretaria. Acho que foi feito um trabalho muito interessante na gestão de Heloísa Galdino, de muitas conversas, muitas realizações, muito planejamento da política pública aplicada nacionalmente e tal. Mas a gente consegue fazer isso de fato concretamente nesse governo de Jacques Barreto. Então a gente tem uma secretaria hoje que não tem nenhuma política de balcão,
né? Não existe política de balcão na secretaria, não adianta você ir na secretaria pedir um apoio simplesmente pelo apoio, porque a gente hoje... o QI já não está funcionando. Não funciona, porque a gente precisa dessa... ontem alguém me disse assim, mas a cultura é tão pouco que parece migalhas. Então a gente tem que distribuir essas migalhas do tão pouco da secretaria através de uma forma democrática, transparente, autossustentável, que as pessoas participem e tenham a oportunidade de ter alguns recursos, alguns investimentos. Eu sempre bato na mesma tecla que a secretaria não trabalha para o artista, e sim para a população, com parceria com o artista. Então a gente precisa dos fazedores da cultura para fazer a realização desse projeto para a população. Então a gente vem trabalhando isso com editais que já existiam, que a gente aprimorou, que a gente recolocou de novo na secretaria, como edital de intercâmbio, onde a gente tem um ano inteiro aberto esse edital para artistas que recebem convites, tanto para shows nacionais e internacionais, como para cursos dentro da formação da cultura, como para exposições. Então a gente tem são 4 vezes ao ano que a gente abre, e esses artistas vêm recebendo a passagem de ida e volta para esses eventos. Então, bacana. Tivemos o ano passado a Couto Orquestra, que foi para o México, o Luiz Fontinelli, que foi a Portugal, né, o Anavantu, que era o Nino Cavan e outro pessoal. Agora, no final do ano, aí foi o Chiquinho do Alemar, já vem tendo algumas ações importantes de viagem, de troca, de conhecimento. A Debajos foi ao Canadá. Então, eles concorrem a esse edital com os convites ou com a seleção pública que é feita fora do país ou dentro do país, e eles recebem tanto a passagem aérea como talvez um ônibus para uma viagem, como foi feita com o grupo Os Parafusos de Lagarto, que também foram agraciados com esse edital. Então, vários artistas viajaram e isso já é uma forma de apoio importante. Com certeza. Né? Nós demos uma nova estrutura a um festival de teatro que existia e ao Semana da Dança, transformando isso no Festival Sergipano de Artes Cênicas, onde a gente, além da dança e do teatro, a gente tem o circo, e esses 3 anos a gente vem executando. O 4º ano agora já está aberta as inscrições, fecha agora dia 19 as inscrições, 50 dias de inscrição. Temos um recorde de participação nacional e do Nordeste, mais de 40 grupos se propondo a participar de um edital aberto nacionalmente para o Festival de Arte Cênica, além dos artistas sergipanos. Criamos o edital que é o Arraiá do Povo, que nós criamos o Encontro Nordestino de Cultura, que há 3 anos, com sucesso absoluto de público, de organização, de participação de artistas sergipanos, nacionais e nordestinos nesse contexto. Né? Temos o edital de demanda, que é um edital do FUNCART, do Fundo Estadual de Cultura, que você coloca o que você quiser propor para a Secretaria como um projeto, desde que você tenha também investimentos fora o FUNCART nesse projeto. Então, às vezes o projeto é colocado na Secretaria e, se não tiver o direito da Secretaria, não é executado. Então, não é um projeto do artista, é um projeto da Secretaria. Então, a Secretaria trabalha com esse edital, onde você tem que mostrar que você tem já algum investimento para realizar o projeto. Você vai realizar o projeto. É só uma contrapartida. É um apoio da Secretaria dentro desses projetos que são executados. Então, ano passado tivemos vários projetos aprovados, né? Comemorações como os 40 anos do Emboaça, do próprio Mamulengo, né? Com o Encontro de Lagarto, algumas ações que são colocadas no edital. A gente reabre esse edital agora. O Banquinho Uma Canção, que é um festival de música para o músico da noite. Então, editais abertos, propostas, apoios, investimentos que a cultura vem fazendo. E um ganho muito grande, porque nós conseguimos aumentar o Fundo Estadual de Cultura, que era um fundo muito pequeno, de 400 e poucos mil reais por ano para o apoio à cultura. E no ano de 2017, nós finalizamos o ano de 2017 com R$ 1.300.000
nesse fundo. Ainda é pequeno? É, muito quase pequeno. 400%. Mas subiu quase 400% numa ação de gestão, tanto na minha gestão como na gestão do secretário Gama, que assumiu em abril do ano passado. E a gente vem tentando fazer essa gestão com os espaços cênicos que nós temos, como Ateneu, Tobias Barreto, o Lourival Batista, o Gonzagão, que é onde entra de fato esse recurso no Fundo Estadual de Cultura, né? E uma pequena quantia da lei, das multas do Detran, é muito pequena, é muito irrisório até esse apoio que a gente gostaria muito de aumentar esse investimento. Você tem noção do valor do Pingo? Do Pingo é de R$100 e poucos mil por ano das multas. Era maior. Brincadeira. Era maior, mas com a nova lei de multas, onde é redistribuído isso nos municípios, que são as multas são dadas, né? São distritais. Então esse dinheiro diminui bastante. Mas a gente vem articulando conversas com a Assembleia Legislativa, com a questão das emendas parlamentares, transformar aquela confusão daquele recurso, né, em emendas parlamentares, em emendas destinadas aos fundos, tanto da cultura como da educação. O Piauí fez isso, né, pegou esse modelo nosso até, de proposta para a Assembleia, usou esse modelo, a gente faz parte do Fórum dos Secretários Nacionais de Cultura, e o secretário do Piauí, que é um deputado, ele solicitou e conseguiu aprovar na Assembleia do Piauí, que é quase parecido, muito parecido com a nossa situação, né? Até os valores são parecidos. Eles aprovaram lá 30% dessa emenda para o Fundo Estadual de Cultura, e isso hoje dá quase R$8 milhões. A gente tem projetos que estão consolidados. O Corredor Cultural hoje tornou-se a galeria top de Aracaju. Você tem projetos em que o governador tenta arregimentar recursos através de parceria privada. E você também teve o edital do Rasgadinho. Sim. Quer dizer, tudo isso fez com que a visibilidade da Secretaria de Cultura tomasse uma dimensão bem maior. Não, eu acho que, na verdade, a gente tem uma dimensão bem grande, né, na sociedade. A Secretaria tem esse poder de mídia gratuita até, né, de fazer suas ações, porque a cultura é inerente à população. A gente, além do corredor, da Galeria J. Inácio, do Espaço Leonardo Alencar. Só para ter ideia, está aberto o edital tanto da Galeria do Leonardo, finalizando agora, mas só a Galeria J. Inácio, que são 6 exposições por ano, tem já cadastrado mais de 40 artistas querendo expor, brasileiros, né, nacional e sergipanos. E aí quando você recebe uma visita, né, dos organizadores de um carnaval que vem se consolidando como o Carnaval de Aracaju, que é o Rasgadinho, a receber uma emenda parlamentar, né, do governo federal que eles conseguiram através dos deputados, das negociações deles. A gente propõe dar continuidade a essa política pública, Valadão, porque não dá para você simplesmente romper uma ideia de política repassando recurso. Então a gente propõe ao Rasgadinho a criação de um edital para esse valor, porque o Rasgadinho teve 93 atrações. Nós fizemos edital para 27. Né? Então é muito menos da metade. É um quarto da prestação de show. Concorrência pública. Então é uma concorrência pública aberta a todos os artistas, e aí sim, dividido em categorias nacionais, sergipanos, do palco do forró, dessas colocações, e abre essa oportunidade. Houve algumas críticas, mas é essa forma que a Secretaria tem de fazer. A Secretaria não vai nem acatar o artista que alguém traga para a gente contratar e nem tampouco contratar o artista que a gente acha que deve ser. Na verdade, a gente tem uma conversa, e como o Rasgadinho não era nosso, a gente precisava ter essa conversa com a equipe do Rasgadinho, me dizendo qual é a intenção, quais são os palcos, qual é a linha musical, né? Qual é essa intenção de ter a música, que música é que a gente quer lá. Não os artistas, mas os estilos musicais. E a partir daí a gente monta um edital com essas categorias
dentro dele, e tem uma comissão que faz esse julgamento, aonde veio artistas nacionais, artistas regionais, né? Você ter a Cidade Negra participando do edital. Aí, como? A Cidade Negra? O Jota Quest hoje tem uma equipe só para buscar esses editais. Porque o mercado está aí. O mercado está problemático. Então, onde existem editais, esses grupos, hoje tem empresas... se tornam mais justos. Mais justos. E a cultura é bem mais distribuída. Exatamente. Quer dizer, são artistas que não viriam a Sergipe se não fosse por uma bilheteria milionária. Estão vindo agora por um cachê justo. Justo, exatamente. Essa é a grande realidade. Na verdade, quando você coloca o valor máximo que você tem, porque o edital é uma coisa que as pessoas não têm ainda, infelizmente, e a gente está mudando isso, de ler o edital, né? Então, até o cachê é até 50 mil reais, é até 20 mil reais, é até 15 mil reais. Mas se tiver 10 com o mesmo, vai o menor. Vai o menor. Então isso é justo. Justíssimo. E aí, o que é que acontece? Por que a gente coloca esse valor e precisa que você comprove? Porque o artista precisa entender, na verdade, que quem faz o mercado não é a instituição governamental. Você não passa o ano todo trabalhando para o governo. Ou você está no mercado, ou você está fora do mercado. Então, tem um amigo nosso aqui e o governo estúdio, só vai contratar que conversou já algumas vezes. mercado. Um sanfoneiro que toca em um dos bares da cidade, em uma casa noturna da cidade, que passa tocando toda semana, ele faz o cachezinho ali de 500, 1.000, 1.500 e tal. Quando chega no São João, ele propõe 10 mil de cachê. Então, é uma filosofia de que eu trabalho só 3 dias, só o dia de São João. Pois não é. Então, como é que eu comprovo à Procuradoria, ao Tribunal de Contas, porque isso é verba pública, como é que eu comprovo que esse artista que faz show de 500, 1.000 e 1.500 vai receber 10 mil? Então ele tem que provar pra gente que ele, além do show que ele faz de 1.000, de 1.500, de 2.000, ele também tem preço no mercado de 10 mil. Senão, ele vai ter que comprovar o que ele recebe. Então ele pode concorrer a uma categoria recebendo 1.500, desde que ele comprove que esteja recebendo. Está naquela categoria. Exatamente. Então, essa é a questão financeira, né? Mas você tem uma outra questão, né? Eu toco forró há 300 anos. Tá legal, tá bom. E esse ano, tocou alguma vez? Não, só vim fazer o São João. Então, tá complicado. Uma outra questão. Quando você se propõe a fazer o show, né, você tem que dizer que é uma parceria governo, artista, para a população. Porque quem vai assistir é a população. Então você tem que dizer para a gente, que é para a comissão, o que você quer propor à população. Qual é o show que você quer propor à população? Então muitas vezes você pega vários artistas, não só sergipanos, mas nacionais, com o mesmo repertório, que tem preguiça até de dizer o que vai tocar. Né? Então a gente vem mudando isso. Acho que justifica o que eu venho dizendo. Sergipe está amadurecendo artisticamente. É o que a gente quer. Sergipe está amadurecendo, a gente nota que tem existido insatisfeitos. Sim. Vão ter. Com certeza. Entendeu? Eu me lembro na época das concorrências públicas grandes, existia um acordo. Tem tanto artista que não vai gerar acordo. Então, parabéns o povo sergipano, parabéns o povo aracajuano, parabéns ao nosso governador, parabéns ao secretário e a você, entendeu? Eu aqui agradeço o espaço, Valadão, e digo o seguinte, nesses 3 anos, o 4º ano agora do Arraial do Povo, nós já modificamos muito pensar de vários artistas. Nós tivemos muito problema na categoria sergipano famoso, sergipano já constituído, no 1º e no 2º ano. Muito problema de artistas ficar de fora, artistas que a gente sempre viu nas programações. De ficar de fora por falta de documento, por falta de não sei... E não saber como cobrar. No 3º ano, isso modificou completamente. Nós tivemos muito poucos problemas nessa categoria dos artistas sergipanos. Então eles já começam a entender
e artistas bacanas que O a gente edital sabe, começa a do entender Arraial o do edital. Povo já está aberto? Não, a gente abre agora no começo de março já. Então você, artista, começo de março, procura Secult. O que eu quero é que o artista trabalhe, evolua, cresça. Não existe crescimento isolado, é preciso ser social, econômico e político. Parabéns, Irineu. Eu Obrigado. vou ao break e volto já já. Bem, gente, estamos de volta. E como eu estou muito sensível, eu estou naquela dos agradecimentos, né? Eu a Deus, todas as coisas. Minha cara metade, Eliane, que está ali amassando mamão com banana, porque vou ter que fazer um lanchinho para tomar o probiótico. Júlia, Mainá, que sempre presente, entendeu? Se preocupou até na hora de eu voltar. Você tem condição mesmo? Tenho. Tô de volta de boa. E todas as pessoas assim, entendeu? Minha chefinha, diretora de comunicação, Alessandra Brito, Bruno Almeida, que nos falamos diversas vezes, com diversas propostas, entendeu? Para tentar ajustar a volta. Estou bem, estou de boa. Até o meu diretor Clodoaldo Oliveira veio me dar um abraço aqui e isso energiza a gente. Neste clima de volta, o carnaval, começa tudo. Sua TV Câmara Aracaju estreia na próxima terça-feira, dia 20, às 8h30 da noite, o programa Observatório do Jornalismo. É o nome já, Observatório do Jornalismo. Quem teria autoridade para observar jornalismo? Jornalista. E é com muita honra que eu tenho aqui na bancada comigo meu companheiro jornalista Paulo Souza, presidente do Sindicato dos Jornalistas do Estado de Sergipe, que vai narrar para a gente como começou o projeto Observatório do Jornalismo. Paulo, boa tarde. Boa tarde para você, Valadão. Dizer que é uma satisfação muito grande nós estarmos no seu programa. Desde já, saúde. Estamos torcendo para que sua saúde seja plenamente restabelecida, porque você é importante na comunicação, você tem um papel importantíssimo no jornalismo. O seu trabalho dinâmico, o seu trabalho de entrevistador, trazendo assuntos mais variados, mas todos eles de uma importância muito grande para a sociedade. Portanto, o nosso desejo de que sua saúde seja plenamente restabelecida. Obrigado, Paulo. Como começa o projeto Observatório do Jornalismo? Nós conversamos há algum tempo e é um projeto que não é novo. Isso. E vocês desenharam dentro do sindicato, mas levaram a proposta a alguns veículos, todos se interessavam, mas sempre tinha um quê que entrava em choque com o entendimento do, vamos dizer assim, do respaldo democrático do sindicato. O sindicato não é um jornalista, é um conjunto. Exato. E cada um tem a sua cabeça e aglutinar isso. E você me dizia, Valadão, nós estamos tendo dificuldade. Todo mundo quer o projeto. Isso. Mas quando começa a botar uma vírgulazinha, o pessoal no sindicato se não está de acordo. Até um dia que você me ligou, no caso, não foi? Valadão, acho que vamos estar na grade com você. Eu digo, ô Paulo, que coisa boa! Exatamente, Valadão. Na verdade, essa é uma preocupação, Valadão, não somente de nós que fazemos o Sindijó, que é o sindicato que representa os jornalistas e o jornalismo no Estado, mas é uma preocupação da própria sociedade. E foi a partir dessa preocupação da sociedade para com o jornalismo que se desenvolve no Estado que nós, então, trouxemos este assunto para debater junto à diretoria. Até mesmo uma demanda da própria sociedade que compareceu ao sindicato, fazendo, por exemplo, denúncias contra a programação jornalística de TVA, de TVB, de TVA e de TVB, ou seja, vários programas foram questionados no próprio Sindijó, e isso devido ao quê? A falta de pluralidade na programação e principalmente a falta de espaço para o direito ao contraditório. E a gente sabe que a lei do jornalista ela é muito clara. Você tem que abrir espaço para o contraditório quando alguma pessoa ou alguma entidade, por exemplo, qualquer, ela for questionada, ela for denunciada ou criticada.
E é o famoso direito de resposta. Direito de resposta. Infelizmente, diante do que foi relatado por algumas pessoas, até de entidades de classe organizada, como por exemplo o grupo LGBT, a gente percebeu que era preciso não somente notificar as empresas de comunicação, principalmente as TVs, uma TV mais particularmente que estava, digamos que... sendo homofóbica. Exatamente, e não permitindo o direito ao contraditório. Então nós estudamos o caso e avaliamos que, além da notificação, que após a notificação, bom que se frise, o espaço foi aberto. Além da notificação, era preciso se debater mais amplamente este assunto. A gente sabe que, infelizmente, dentro dos veículos de comunicação, na maioria, esse assunto não é debatido, porque muitas vezes não interessa ao próprio proprietário do veículo de comunicação. Então, caberia que, ao Sindujó, dar o ponto inicial para que se faça um debate amplo e discutir com a sociedade qual o papel do jornalista. Qual o papel do jornalismo perante a sociedade, perante a democracia? Será que o jornalista ele tem direito de expor uma pessoa quando a Constituição diz que não pode expor? Será que ele tem direito de criticar alguém sem dar espaço ao contraditório? Então é preciso se discutir isso e nós então decidimos que faríamos sim um programa para discutir o papel do jornalista, o papel do jornalismo na sociedade e na democracia. Eu queria pedir ao nosso querido André Costa que, vez por outra, pudesse insertar algumas imagens do programa que já está gravado. Isso. Para a gente mostrar o cenário. Perfeito. Entendeu? Que foi, inclusive, criação do André também, não foi? Isso, exatamente. Então você veja bem, todo um contexto. Eu vi um teaser, tá maravilhoso. Paulo, quando você fala em questões jornalísticas dubiosas, a gente acena para ética. E a ética hoje do critério, vamos dizer assim, do jornalismo na TV, do jornalismo na mídia escrita e do jornalismo na mídia falada. Existem muitas críticas. E eu acho que você está apto a responder porque você hoje apresenta um programa numa rádio local. Exatamente, E você entende muito bem com isso. Existe exagero por parte de algum apresentador? Existe sim, isso é claro. É só a pessoa que está ouvindo principalmente os programas de manhã que observa claramente os exageros. Muito sensacionalismo, né? Assuntos que na verdade fogem do conceito social e acaba indo para um conceito particular. Político-partidário. Político-partidário, muitas vezes até do próprio jornalista apresentador, o que é profundamente lamentável. Então, há uma série de fatores que mostram claramente que o jornalismo em Sergipe, na sua boa parte, ele não é desenvolvido respeitando o Código de Ética do Jornalismo. Não é desenvolvido respeitando, por exemplo, o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Não é desenvolvido respeitando, por exemplo, o movimento LGBT. Eu posso, por exemplo, Valadão, ser contra o homossexualismo. É um direito meu ser contra o homossexualismo. Estou apenas dando exemplo. Mas eu tenho a obrigação de respeitar o homossexual. A gente observa, por exemplo, colegas jornalistas que não chegam a discutir isso no rádio. Pelo menos não cheguei a ouvir aqui na capital, mas no interior já sim. E simplesmente fazendo comentários homofóbicos. Ou seja, um jornalista conhecedor do Código de Ética, não respeitando a opção sexual das pessoas, isso é algo absurdo e inaceitável e que é preciso se combater. E o Sindicato de Jornalistas está pronto para combater o péssimo jornalista. O Sindujó é para defender o jornalista, nos seus direitos, mas jamais o sindicato pode passar a mão na cabeça daquele jornalista que age com irresponsabilidade, com falta de ética. O programa Observatório do Jornalismo vai trazer a público essas questões plurais de dentro do sindicato? Vai escancarar? Sim, é importante fazer isso. Até porque a lógica do Observatório do Jornalismo é observar o jornalismo como um todo. Essa é a lógica do programa. Até porque se nós não fizermos isso, Valadão, a lógica dele cai totalmente por terra. Totalmente por terra. Tanto é que no programa nós não vamos trazer apenas jornalistas para debater jornalismo. Vamos trazer pessoas da sociedade organizada para debater o jornalismo. Porque o jornalismo, Valadão, não interessa somente a nós jornalistas. Ele hoje interessa muito mais à sociedade do que a nós jornalistas. Então é por isso que é importante, é imprescindível que a gente traga a sociedade para dentro do programa, para que ela também debata conosco o jornalismo que é exercido no estado de Sergipe e ela possa, inclusive, trazer a sua contribuição para o sindicato.
Já tô com ciúme, Paulo. Eu só faço cultura e entretenimento. O programa Observatório do Jornalismo vai ser o programa mais ovacionado, que vai receber mais denúncias, mais sugestão de pauta. Porque até então, se você não ficou satisfeito com algo que você viu na mídia, você vai utilizar o expediente da produção do programa Observatório e a tua reivindicação será debatida aqui. Já tem o endereço de como as pessoas podem mandar sugestões? Já, ela pode mandar sugestão para o próprio e-mail do Sindijor, que é o sindijor@gmail.com. SINDIJOR, Sindijor, com DI, não demudo, sindijor@gmail.com ou observatório do jornalismo@gmail.com, que é o mais apropriado. Observatório do jornalismo@gmail.com. Esse e-mail a pessoa pode passar qualquer reclamação, pode enviar qualquer sugestão de pauta que a gente vai estar pronto para analisar e, dentro das possibilidades, atendê-las. Eu conversei com o jornalista Paulo Souza, presidente do Sindicato dos Jornalistas do Estado de Sergipe, que vai dirigir a bancada do programa Observatório do Jornalismo aqui na sua TV Câmara, canal 48.4, todas as terças-feiras, às 8h30 da noite. Paulo, eu gostaria de dedicar o programa de hoje a um profissional. Sim. Clarencio Fontes. Excelente. Talvez o maior escriba. E eu tenho dezenas de histórias de Clarencio que você sorriria, ao ponto de Clarencio, no meio de um discurso, cair e dormir numa das sessões do Cirlap. Mas eu vou encerrar contando uma historinha. No jornal de Sergipe, o empresário Nazário Ramos Pimentel, extremamente vaidoso do seu parque gráfico na época, com toda a infraestrutura, leva o presidente de um banco regional público, Camilo Calazans de Magalhães, para visitar o jornal. Quando o doutor Camilo fez a visita à área de imprensa, estavam sentados dois companheiros nossos, Paulo Serra do Prado e o Clarencio Fontes, mas era um dia de sábado, 5 horas da tarde. Quando o doutor Camilo entrou, Paulo Serra tinha tomado já umas cervejas, virou e disse: "Diga aí, meu filhote." Nazário ficou rubro. O jornalista Clarencio Fontes sacou daquele paletó tradicional dele uma cebola, deu uma mordida. Cebola com vinho é um excelente remédio para o senhor rejuvenescer. Esse era o nosso Clarencio. Amei muito. Excelente Nossas profissional. homenagens a este profissional que nos deixou aos 80 anos. E deixa um acervo das mais belas matérias escritas do estado de Sergipe. Obrigado, Paulo. E já que estamos falando de ética no jornalismo, de responsabilidade social, Valadão, eu concluiria dizendo que a mídia deve ser um instrumento de proclamação do bem e da verdade. Amém. Eu vou ao break e volto já já. Bem, gente, estamos de volta. E aconteceu, no último final de semana, a primeira feira das ciências das religiões no Colégio Jornalista Orlando Dantas. E o tema dos debates, laicidade e diversidade religiosa. Tiveram como gestores a Sorai Brito Dantas Sobral, que é diretora da escola, a diretora adjunta, a professora Ruth Cruz Nascimento Nunes, o coordenador pedagógico Tennyson Costa de Jesus, o professor orientador Alessandro Azevedo Silva e o professor estagiário Guilherme Alexandre dos Santos. E nós tivemos um contato com o professor Licínio, ele que é formado em Ciências da Religião pela Universidade Federal de Sergipe, e eu pedi a ele que quando tivesse esses eventos, que às vezes são eventos que passam despercebido, ele me disse: "Teve", eu digo, mas vamos lá, porque é sumamente importante que se discuta o aspecto religião no quadro
das escolas. Como é debatido religião na universidade, no segundo grau, no ensino fundamental, no primário, no jardim da infância, então tem que ter uma base. Quando às vezes a escola consegue colocar um professor de religião, se o professor for católico, vende tudo na imagem da Igreja Católica Apostólica Romana. Se o professor for protestante, vende tudo como evangélico. Se ele for espírita, ele vai trazer também para a sardinha dele. Mas isso não é o ruim. Não é o ruim. Se tiver um equilíbrio. Só que não cabe a um professor, porque é protestante, dizer que aquele aluno que confessa uma religião afrodescendente é endemoniado. Porque o outro aluno confessa que é kardecista, não é de Deus. Aquele outro aluno que confessa ser católico apostólico romano, o professor diz na sala de aula, em Apocalipse diz que a Igreja Católica é a prostituta. Não diz isso. Não diz isso. É preciso que o ensino da religião tenha uma nova metodologia e uma nova plataforma de ensino. E isso, esses professores jovens têm, através dessas feiras de ciência da religião, desses seminários, tentando transformar o conceito. Afinal, são alunos, independente da religião que venham ser. Eu estou aqui com o Licínio, boa tarde, e com o professor Guilherme Alexandre Santos. Jovem o professor. O senhor é professor de quê? De ensino religioso. De ensino religioso. Ensino religioso. O senhor confessa que religião? Fora da escola, eu sou protestante. Sou Você da é protestante? igreja evangélica. Sou evangélico. Você é evangélico, né? E dentro da escola? Eu sou laico. Laico. Tá aí o tema: laicidade e diversidade religiosa no ensino público. Nós já discutimos isso aqui com o Licínio, ele que se formou em ciências da religião, ele que também é um pastor evangélico, mas ele está tentando se esvaziar e esvaziar o conceito para que o ensino religioso possa contemplar todas as religiões. Como foi a reação dos alunos nessa feira? Conjunto Orlando Dantas, a escola municipal, né? Isso. Orlando Dantas, fica em que bairro? Bairro Veneza. Veneza, um bairro de Veneza. periferia. Muito né? difícil de se trabalhar. É difícil de se trabalhar. Foi, Ali né? na Veneza, provavelmente, tenham mais adeptos da Igreja Católica e do Candomblé. Isso. Isso, né? Isso. Como é que você se depara com isso? Em primeiro lugar, assim, como estagiário, essa experiência, para mim, é muito boa. Porque eu comecei, quando eu cheguei na escola, encontrei um professor que já vinha trabalhando as religiões, porque o professor, ele não confessa religião nenhuma, ele é ateu. Então ele trabalhou as religiões, ela num todo, trazendo já o conceito da laicidade e a não intolerância religiosa, que para mim já foi uma porta de entrada. Daí eu continuei dando início com a intolerância. Há quanto tempo você começou esse trabalho? Há 4 meses. 4 meses. 4 meses. E já, como foi o resultado dessa primeira feira das ciências da religião? Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Confesso que nos deixou assim, espantoso com a reação e com o que o aluno ele nos transmitiu. Porque para mim é gratificante ver um aluno evangélico falar da religião afro de maneira aberta, sem nenhuma intolerância, sem se achar que ele é o dono da verdade. Mas sim, o conhecimento que o aluno teve nos mostrou o quanto é importante trabalhar as ciências da religião, o ensino religioso no âmbito laico, trazendo a diversidade de religiões.
Porque é muito importante trabalhar a diversidade. O mundo é diverso. Professor Licínio, como é que o senhor tem visto a relação interpessoal? Porque o senhor tem este projeto, mas nós andamos conversando, o senhor tem ido também incentivar esse tipo de trabalho em outras escolas? Com certeza, com certeza. O senhor acha que tende a ter uma melhora na relação interpessoal? Porque às vezes o menino não quer brincar com o coleguinha porque o coleguinha é do Xangô, entendeu? O outro cara é católico, rapaz, esse crente aí não tá com nada não. E aí termina havendo até um bullying dentro do conceito. Como é que você está vendo isso? Na verdade, assim, eu vou falar a parte mais técnica, que agora em dezembro foi homologada a Base Nacional Comum Curricular. Essa Base Nacional Comum Curricular, ela é o norte, ela está dando norte para as secretarias estaduais e municipais criarem o seu currículo. E essa escola é de ensino fundamental. Então, no currículo, hoje, o ensino religioso, ele é uma área do conhecimento. Antigamente, ele era sub-área. Ele ficava abaixo da teologia. A teologia ela era sub-área. Hoje, como a matemática, como o português, o ensino religioso é uma área do conhecimento, como qualquer outra religião. Então é o seguinte, baseado nisso, a grande proposta dessa nova maneira, desse novo olhar em relação ao ensino religioso, é a laicidade. Nenhum professor pode ir para a sala de aula sem as ferramentas do conhecimento, da didática, enfim, como ele tem que ir com essa proposta da laicidade. Professor, dentro da grade curricular do ensino fundamental, os cursos de história, eles não difundem, por exemplo, mitologia da cultura africana. O que eles difundem é da mitologia grega. Então você veja bem, as pessoas, por uma questão cultural, até mesmo dentro de uma formação ética da Igreja Católica Apostólica Romana, não abriu espaço para isso, então ensinou o cara a falar, a entender, estudou Dionísio, os deuses e semideuses gregos, mas ele não teve na formação dele a orientação do que são os deuses do candomblé, para que sejam respeitados. As divindades. Né? Será que vai haver um entendimento para uma correção dessa distorção nas grades dos cursos de história? A proposta é essa e nós estamos conseguindo. Uma prova é essa feira. E, inclusive, ele que é o facilitador, né, do projeto, no fundo é dele, através dele, ele está conseguindo mobilizar as crianças na escola para arrumar, para pintar. As crianças, através da Feira da Ciência da Religião, elas estão diretamente na escola, criando se apossando da escola. Entendeu? Essa aqui é a minha escola. Elas mesmas, através das Feiras da Ciência da Religião, elas estão fazendo isso. Então, mostra, o resultado é esse, para a sociedade. Por quê? No fundo, essa entrevista aqui nesse programa, é coisa nossa, nós estamos dando para a sociedade satisfação. Não adianta ir para a universidade e não dar satisfação à sociedade. Então, o que é que nós estamos dando? Satisfação. E justamente uma das respostas é essa, que todos os alunos estão envolvidos com esse sentimento de pertencimento da sua escola, através dessa feira. Bom, então a gente conclui de que, mesmo com a diversidade das religiões, os alunos estão se amando mais. Sim. Professor Guilherme, a fé desses alunos melhora a partir desse entendimento? Trabalhar fé, sim. Conhecimento. Dá mais segurança. Dá mais segurança naquilo que eles querem e também traz um norte para as pessoas que ainda não
se conhece, que ainda não tem uma pertença religiosa, mas a partir desse ensino diverso, o próprio aluno ele vai decidir qual religião ele se veste bem. Maravilha! Eu conversei com o professor Guilherme Alexandre Santos e o professor Licínio sobre a primeira feira de ciências das religiões na Escola Municipal Jornalista Orlando Dantas, no bairro Veneza. Quero agradecer a presença de vocês e essa semente eu tenho certeza que frutificará de forma extraordinária. Nós agradecemos. Leve o nosso abraço à diretora da escola, professora Sorai Dantas Sobral, a diretora adjunta, a professora Ruth Cruz Nascimento Nunes e o coordenador pedagógico, o professor Tennyson Costa de Jesus. Porque a formação, o aluno na escola municipal, aquela criança de hoje, é o homem de amanhã. Ele precisa ter uma formação para que tenha uma ética e uma espiritualidade para salvarmos este país. Muito obrigado, eu fico por aqui e volto daqui a alguns dias com mais um programa inédito. Deus abençoe.